Você acha que o amor salva? A maioria acha. Mas eu já vi pessoas pedirem dinheiro, vingança, poder, beleza. E nenhuma delas destruiu tanta gente quanto aquelas que pediram amor. Porque quando alguém pede para não ficar sozinho, não está pedindo para ser feliz. Está pedindo para ser escolhido, a qualquer custo. E alguns custos não doem na hora. Eles só esvaziam. Essa é a história de Naira. Ela pediu amor. E algo veio no lugar. Capítulo 1. O pedido que sempre se repete. Eu estava ali antes dela chegar. Sempre estou. As encruzilhadas não são lugares, são momentos. Instantes em que alguém cansa de escolher sozinho. Onde o desespero finalmente alcança a coragem. E quando isso acontece, eu escuto. Sempre escuto. Naira não veio correndo. Não gritou meu nome. Não trouxe oferendas. Ela veio cansada. Sentou-se na beira da estrada como quem já perdeu a esperança de ir para qualquer lado. As mãos tremiam levemente, não de medo, mas de hábito. Gente que treme há anos aprende a conviver com isso. Ela não me viu de imediato. Quase nunca veem. Primeiro, falam com o vazio. E o vazio, quando está atento, responde. Eu só queria que alguém me escolhesse, ela disse. Não era um pedido formal. Não havia exigência. Só verdade. Crua. Daquelas que não impressionam ninguém, exceto a nós. Eu já ouvi essa frase milhares de vezes. Em línguas diferentes, em séculos diferentes, em bocas que já não existem mais. Pobres, ricas, jovens, velhas. O amor é o único desejo que ignora classe, rosto e tempo. Observei Naira com cuidado. Ela carregava no corpo as marcas de uma vida sem gentileza. Roupas gastas, postura encolhida, olhar treinado para não ocupar espaço. Não era invisível por falta de presença, era invisível porque o mundo decidiu não olhar. Ela continuou falando, achando que estava sozinha. Disse que nunca foi escolhida. Que nunca foi prioridade. Que quando olhava no espelho, via alguém que ninguém sonharia amar. E então, como sempre acontece, ela mencionou um nome. O nome de um homem que não deveria ser desejado. Casado. Poderoso. Dono de uma vida que Naira só conhecia de longe. Ela falou dele sem detalhes físicos, como quem não deseja o corpo, mas o significado. Ele representava tudo que ela nunca teve. Atenção, segurança, pertencimento. Quando terminou, o silêncio caiu pesado. Foi aí que eu apareci. Não como um monstro. Nunca como um monstro. Aprendi cedo que quem vem até mim já está assustado o suficiente. Prefiro a forma de alguém que parece compreender. Você sabe onde está, Naira, eu disse. Ela me olhou. E, pela primeira vez naquela noite, alguém a encarou sem atravessá-la com os olhos. Eu não sei como cheguei aqui, respondeu. Sorri. Sempre dizem isso. Expliquei que encruzilhadas não escolhem pessoas. Pessoas escolhem encruzilhadas quando não suportam mais o caminho único que têm. Disse que eu escutava pedidos. Que alguns eram possíveis. Outros, perigosos. Ela engoliu seco. Eu não quero machucar ninguém, falou rápido, como se precisasse se justificar até para o nada. Ah, essa parte sempre me enternece. Quase ninguém quer, respondi. Mas querer não muda o que acontece depois. Naira respirou fundo. Os olhos marejaram, mas ela não chorou. Gente que chorou a vida inteira aprende a segurar. Eu só não quero mais ser esquecida. Foi aí que eu soube. Não era um pedido simples. Não era algo que eu pudesse conceder. Desejos assim pertencem a outro. A alguém que governa a paixão. Que entende o amor não como troca, mas como domínio. Alguém que transforma a carência em laço, e laço em prisão. Dei um passo para trás. Há príncipes que atendem pedidos como o seu. Falei. Mas quando eles vêm, não levam apenas o que você oferece. Levam o que você nem sabia que precisava. Ela não perguntou o preço. Nunca perguntam. Quando alguém chega a uma encruzilhada pedindo amor, já decidiu pagar qualquer coisa. Olhei para o céu escuro,
onde asas que não pertencem a este mundo se movem rápido demais para olhos humanos. O nome dele é Citri, sussurrei. E se você chamá-lo, ele virá. Naira fechou os olhos. E naquele instante, o caminho de volta desapareceu. Capítulo 2. Eu nunca fui à escolha. Eu nunca contei essa parte para ninguém. Talvez porque, quando a gente fala em voz alta, tudo fique mais real. E eu já vivi tempo demais sentindo coisas reais demais sozinha. Desde pequena, aprendi a ocupar pouco espaço. Não por educação, por sobrevivência. Quando você é pobre, aprende rápido que chamar atenção custa caro. Quando é pobre e feia, aprende que o silêncio dói menos do que o riso dos outros. Nunca fui a garota que alguém defendia. Nunca fui a que despertava ciúmes. Eu era a que quebrava o galho. A que escutava desabafos. A que recebia elogios gentis, desses que não significam nada. Você é uma boa pessoa. Como se isso bastasse para ser amada. Meu corpo sempre pareceu errado. Não no sentido exagerado, mas no pior de todos, o esquecível. Roupa simples. Cabelo sempre preso porque não havia tempo nem dinheiro para cuidar. Pele cansada. Olhos treinados para olhar para baixo. Quando eu passava, ninguém virava o rosto. E quando viravam, era para atravessar. Eu me acostumei a isso. Ou achei que tinha. Até ele. Eu não vou dizer o nome. Não importa. O que importa é o que ele representava. Ele entrava nos lugares como se pertencesse a eles. As pessoas escutavam quando ele falava. Riam das piadas dele. Ajustavam a postura. Ele tinha uma esposa bonita, dessas que parecem feitas para aquele tipo de vida. Tudo nele gritava estabilidade. Tudo em mim gritava falta. No começo, foi só educação. Um bom dia dito olhando nos meus olhos. Um comentário qualquer sobre o clima. Nada demais. Mas ninguém nunca tinha parado para me olhar daquele jeito. Não com curiosidade. Não com presença. E isso foi suficiente para me destruir por dentro. Eu sabia que era errado. Sabia desde o primeiro segundo. Mas o erro só pesa quando você tem algo a perder. Eu não tinha. Só tinha um vazio antigo, desses que crescem em silêncio. Comecei a reparar nos horários dele. Nos caminhos. Nos dias em que parecia mais cansado. Dizia a mim mesma que era coincidência. Mentira. Eu queria estar onde ele estivesse. Queria ser vista de novo. O pior não foi me apaixonar. O pior foi perceber que aquilo era a coisa mais viva que eu sentia em anos. À noite, eu me pegava imaginando como seria se alguém me escolhesse daquele jeito. Não ele, exatamente, mas o que ele simbolizava. Ser prioridade. Ser protegida. Ser amada sem esforço. Eu brigava comigo mesma. Dizia que aquilo nunca aconteceria. Que eu estava me iludindo. Que mulheres como eu não são escolhidas, são escondidas, quando muito. E ainda assim, meu coração insistia. Naquela noite, eu não saí de casa com a intenção de ir à encruzilhada. Isso é importante dizer. Eu só caminhei sem direção. Como faço quando a cabeça fica barulhenta demais? As ruas estavam vazias. O mundo parecia suspenso. Foi quando percebi que tinha parado exatamente ali. O lugar parecia errado. Não assustador, errado. Como uma frase que não termina. Como uma pergunta sem resposta. Aceitei. Chorei pela primeira vez em muito tempo. Não foi um choro bonito. Foi feio, silencioso, encolhido. Chorei por tudo que nunca fui. Por tudo que nunca tive. Por todas as vezes que me disseram, sem palavras, que eu não era suficiente. E falei. Falei como nada. Com Deus. Com o escuro. Não pedi riqueza. Não pedi beleza. Pedi algo menor. Algo que eu achava justo. Eu só queria que alguém me escolhesse. Quando a voz respondeu, eu quase corri. Mas havia algo nela. Algo que não zombava. Algo que não duvidava. Quando vi o homem à minha frente, senti vergonha antes de sentir medo. Vergonha por estar ali, quebrada daquele jeito. Por desejar algo que não me pertencia. Ele não me apressou. Não me pressionou. Apenas escutou. E, quando falou daquele outro, Citri, senti um arrepio que não era frio. Eu devia ter ido embora. Mas como alguém que nunca foi escolhida recusa a chance de finalmente ser. Quando fechei os olhos e aceitei, achei que estava assinando um acordo com o destino. Achei que estava pedindo justiça para uma vida inteira de rejeição. Eu não sabia que estava pedindo demais. Na manhã seguinte, algo em mim já era diferente. Não melhor, mas visível. E, pela primeira vez, quando ele me olhou, eu soube. Alguma coisa tinha me escolhido. Capítulo 3. Quando o olhar não é mais acaso. No começo, eu achei que estava imaginando. É mais fácil pensar assim do que aceitar que algo mudou de verdade. Quando a gente passa a vida inteira sendo ignorada, qualquer atenção parece exagero da mente. Um erro de leitura. Um desejo projetado. Mas não era. No dia seguinte àquela noite, eu acordei com a sensação estranha de estar atrasada para algo que eu não sabia o que era. O quarto parecia igual. A rua parecia igual. Eu continuava sendo eu. E, ainda assim, havia uma tensão no ar, como se o mundo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Quando cheguei ao trabalho, senti os olhares antes mesmo de perceber por quê. Não eram muitos. Não eram descarados. Mas existiam. Pessoas que nunca tinham me notado agora demoravam um segundo a mais. Nada que alguém comentasse. Nada que eu pudesse provar. E então, ele apareceu. Dessa vez,
Não foi apenas educação. Ele parou. De verdade. Perguntou como eu estava. Usou meu nome. Ninguém usava meu nome daquele jeito, como se tivesse peso. Como se fosse importante lembrar. Senti o coração bater rápido demais. Um reflexo antigo de quem não sabe lidar com atenção. Respondi qualquer coisa. Ele sorriu. Não aquele sorriso social, automático, um sorriso lento, curioso, quase interessado. Aquilo não deveria estar acontecendo. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Sempre naturais demais para parecerem planejados. Sempre próximos demais para serem coincidência. Eu sentia quando ele estava por perto antes mesmo de vê-lo. Uma presença que puxava, como correnteza. E havia algo nos olhos dele. Não era só desejo. Era reconhecimento. Como se, de repente, eu tivesse passado a existir dentro do mundo dele. Aquilo me dava medo. Medo de gostar. Medo de acreditar. Medo de ser enganada pela própria esperança. Eu me lembrava da esposa. Via fotos. Via o nome dela nos corredores. Uma mulher inteira. Completa. Do tipo que nunca precisou pedir para ser escolhida. A culpa me visitava à noite, mas nunca ficava tempo suficiente para me salvar. Porque havia outra coisa crescendo. Uma sensação de inevitabilidade. Certa tarde, ele me tocou no braço ao falar comigo. Um gesto rápido, quase educado. Mas o toque queimou. Não fisicamente, por dentro. Foi como se algo tivesse despertado, faminto. Naquela noite, sonhei com olhos me observando do alto. Olhos que não piscavam. Não acordei assustada. Acordei estranhamente calma, como se estivesse sendo cuidada por algo que entendia exatamente o que eu sentia. Foi aí que percebi, eu não estava sozinha naquela história. Algo estava empurrando as coisas, ajustando pequenos detalhes, criando oportunidades onde antes só havia portas fechadas. E o mais assustador era que eu não queria que parasse. Quando ele começou a se afastar da esposa, eu soube antes que alguém me contasse. Ele falava comigo como quem confessa. Dizia que estava confuso, que se sentia vivo de um jeito que não sentia há anos. Eu escutava em silêncio, com o coração apertado e acelerado ao mesmo tempo. Parte de mim gritava que aquilo era errado. A outra parte sussurrava, finalmente. Eu comecei a mudar também. Não por fora, ainda não. Mas por dentro, algo se endireitava. Eu andava mais ereta. Respondia com menos medo. Era como se o mundo tivesse ajustado o foco e, de repente, eu estivesse no centro da imagem. Mas toda noite, quando ficava sozinha, lembrava da encruzilhada. Do homem que me escutou. Do nome que ele disse em voz baixa. Citri. Eu não via seu rosto. Não ouvia sua voz. Mas sentia sua presença nos momentos de silêncio. Nos segundos antes de um encontro. No arrepio que vinha quando o telefone tocava com o nome dele na tela. E, ainda assim, eu dizia a mim mesma que aquilo era amor. Quando o primeiro beijo aconteceu, foi rápido. Escondido. Errado. Mas não houve culpa imediata. Só intensidade. Um desespero bonito, quase sagrado. Ele tremia. Eu também. Como se algo muito maior estivesse nos atravessando. Naquele instante, eu entendi tarde demais. Aquilo não era escolha. Era condução. E quando alguém é conduzido pela paixão, já não sabe mais para onde está indo. Capítulo 4. Ele não me deu amor, me deu direção. Depois do beijo, nada mais voltou ao lugar. E eu não digo isso como metáfora. O mundo realmente pareceu desalinhado, como se alguém tivesse mexido nele enquanto eu não estava olhando. Ele se afastou por 2 dias inteiros. Nenhuma mensagem. Nenhum encontro por acaso. E eu quase enlouqueci. Não por saudade, por silêncio. O vazio voltou rápido demais, como se estivesse esperando só uma brecha para me engolir de novo. Foi nessa ausência que eu entendi. Não era ele que eu temia perder. Era aquilo que eu me tornei quando ele me olhava. Na segunda noite, o sonho voltou. Não era um sonho comum. Eu estava acordada dentro dele, em pé, na mesma encruzilhada, mas agora o céu parecia mais baixo. Havia asas cortando o ar acima de mim, rápidas demais para acompanhar. Quando senti o chão vibrar, soube que não estava sozinha.
Ele não precisou dizer o nome. A presença chegou antes da forma. Quando o vi, senti vergonha e desejo ao mesmo tempo. Cabeça de leopardo, olhos atentos demais, como se me estudassem desde antes de eu nascer. As asas se dobravam atrás dele com uma calma cruel. Não havia pressa. Ele sabia que eu não iria embora. Você está sendo vista, ele disse. A voz não vinha de um lugar só. Ela me atravessava. Eu tentei falar, mas ele levantou a mão. Um gesto simples. Autoritário. Não confunda isso com amor, continuou. O que eu dou é direção. O amor vem depois, se ainda houver espaço. Perguntei o que ele queria em troca. Eu precisava ouvir. Precisava fingir que ainda havia escolha. Citri se aproximou. Não me tocou. Nunca tocou. Nada que você já não esteja disposta a perder, respondeu. Acordei com o corpo quente e o coração disparado. No mesmo instante, o telefone vibrou. Era ele. A mensagem era simples. Não consigo parar de pensar em você. Naquela semana, tudo desabou rápido demais para parecer humano. Ele brigou com a esposa. Saiu de casa. Parou de fingir. Quando aparecia comigo, havia algo urgente em seus gestos. Como se tivesse medo de me perder, mesmo estando comigo. E eu me sentia escolhida. Mas havia algo errado naquele amor. Ele não crescia. Ele se acumulava. Cada encontro era mais intenso, mais necessário, mais sufocante. Ele queria saber onde eu estava, com quem eu falava, o que eu pensava quando estava longe dele. No começo, confundi isso com cuidado. Depois, com medo de perder. Só mais tarde entendi o nome verdadeiro, posse. Às vezes, eu sentia vontade de respirar sozinha. E sempre que esse pensamento surgia, algo acontecia. Uma ligação. Uma discussão. Um encontro inesperado. Como se o próprio mundo não permitisse distância. Citri aparecia nos reflexos. Em vitrines. Em janelas escuras. Nunca inteiro. Sempre observando. Nunca precisei chamá-lo de novo. Ele já estava ali. Você pediu para ser escolhida. A voz surgia dentro da minha cabeça. Agora aguente o peso. Foi quando percebi que o pacto não tinha me dado amor. Tinha me dado centralidade. Eu era o centro da vida de alguém. E isso parecia uma vitória, até começar a parecer uma cela. Na primeira vez que ele levantou a voz, eu estremeci. Não de medo. De reconhecimento. Aquilo não era novo. Eu já tinha visto antes em outras pessoas. Só nunca achei que veria direcionado a mim. Ele pediu desculpas. Chorou. Disse que me amava demais. Que não sabia viver sem mim. E eu acreditei. Porque Citri não cria sentimentos. Ele exagera os que já existem. E o amor exagerado começa a se parecer perigosamente com o ódio. Naquela noite, antes de dormir, senti algo se apagar dentro de mim. Uma parte pequena, quase imperceptível. Algo que eu só perceberia quando já fosse tarde demais. Eu ainda achava que estava ganhando. Mal sabia que o preço só começa a ser cobrado quando você para de lutar contra ele. Capítulo 5. Quando o amor começa a vigiar. No início, eu dizia a mim mesma que era cuidado. Era isso que mulheres apaixonadas faziam. Não era. Defendiam quem amava. Justificavam. Suavizavam o que doía. Ele queria saber onde eu estava porque se importava. Ligava muitas vezes porque sentia a minha falta. Ficava irritado porque tinha medo de me perder. Era assim que eu explicava. Mas o corpo entende antes da mente. E o meu começou a reagir de um jeito estranho. Sempre que o telefone tocava, meu estômago apertava. Sempre que eu demorava a responder, vinha a ansiedade. Sempre que eu ria com alguém que não era ele, sentia culpa. Não por traição. Por existir fora do alcance dele. Ele passou a surgir de surpresa. No trabalho. Na rua. Em lugares onde eu não tinha comentado que estaria. Quando eu perguntava, ele sorria e dizia que tinha sentido que eu estava ali. Aquela palavra ficava ecoando na minha cabeça por horas. Sentido. Como se eu fosse um cheiro que ele rastreava. Uma tarde, tentei impor um limite. Disse que precisava de um tempo só para mim. As palavras saíram pequenas, frágeis, quase pedindo desculpa por serem ditas.
Ele me olhou como se eu tivesse acabado de confessar um crime. Você não precisa de tempo longe de mim, respondeu. Precisa de mim. Naquele dia, ele segurou meu braço com força demais. Não chegou a doer, mas marcou. Não na pele, dentro. Pediu desculpas logo depois. Disse que estava nervoso, que me amava demais, que não suportava a ideia de me perder como perdeu a esposa. A esposa. Ele falava dela agora como se fosse alguém distante. Um erro do passado. Uma vida mal escolhida. E, toda vez que ele dizia isso, algo dentro de mim se retorcia. Eu tinha conseguido o que queria, mas não sentia vitória. Sentia peso. À noite, Citri voltou a aparecer. Não em sonho. Em vigília. Eu estava sentada na cama quando senti o quarto ficar menor. As sombras se esticaram nas paredes, como se quisessem me tocar primeiro. Não precisei virar o rosto para saber que ele estava ali. Ele está aprendendo, disse a voz calma. Aprendendo a amar como você pediu. Perguntei por que aquilo doía. Citri riu. Um som baixo, satisfeito. Porque você ainda acredita que amor é algo leve. Eu quis discutir. Dizer que aquilo não era normal. Que ninguém deveria amar daquele jeito. Mas as palavras morreram antes de sair. No lugar delas, veio um cansaço profundo. Um cansaço que não se resolve dormindo. Foi nessa noite que percebi outra coisa. Eu não sentia mais saudade de ninguém. Nem da minha antiga vida. Nem das poucas pessoas que um dia me fizeram bem. Tudo girava em torno dele. E, mais assustador ainda, eu já não sabia dizer se isso vinha de fora ou de dentro. Quando tentei me afastar outra vez, a reação foi pior. Ele gritou. Bateu na parede. Chorou. Disse que eu estava tentando destruí-lo. Que tudo o que ele tinha agora era eu. E eu senti medo. Não aquele medo imediato, que faz correr. Mas o medo silencioso, que ensina a ficar. Citri observava tudo. Eu sentia. Não precisava vê-lo. A presença era constante, como uma mão invisível pressionando minhas escolhas. Sempre que eu pensava em ir embora, algo me puxava de volta. Um pensamento. Uma lembrança. Uma culpa. Foi então que percebi a verdade mais cruel de todas. Eu não estava presa a ele. Ele estava preso a mim. E Citri tinha feito questão de que isso fosse irreversível. Naquela madrugada, olhando para o teto escuro, senti algo se esvaziar de vez. Não houve dor. Nem choro. Só um silêncio estranho dentro do peito. Eu ainda dizia eu te amo. Mas já não sentia nada quando dizia. E naquele vazio recém-aberto, algo se acomodou. Capítulo 6. Quando eu percebi que não havia volta. O dia em que eu entendi que não havia saída foi um dia comum demais. Não houve gritos. Não houve violência explícita. Não houve nada que justificasse uma fuga imediata. E talvez isso tenha sido o mais cruel. O horror não se apresentou como emergência. Ele se apresentou como rotina. Eu acordei antes dele. Observei seu rosto enquanto dormia. Havia paz ali. Uma paz que eu não sentia mais. Foi quando me dei conta de algo que me gelou por dentro. Eu não sentia amor. Nem ódio. Nem raiva. Eu sentia responsabilidade. Como se ele fosse algo que eu tivesse criado e agora não pudesse abandonar. Levantei devagar e fui até o banheiro. Encarei meu reflexo. Eu parecia melhor. Mais arrumada. Mais confiante. Mas os olhos estavam vazios. Não tristes. Vazios de intenção. Vazios de desejo próprio. Foi ali que tentei lembrar de quem eu era antes. E não consegui. As memórias estavam borradas, como fotos antigas expostas demais ao sol. Eu sabia que tinha existido uma Naira que sonhava, que se apaixonava em silêncio, que desejava ser escolhida. Mas aquela versão parecia distante, quase uma história que alguém tinha me contado. Sentei no chão do banheiro e chorei. Não por ele. Por mim. Quando voltei ao quarto, ele estava acordado. Me olhou como se eu fosse tudo. Sorriu daquele jeito que antes me fazia tremer. Agora, não fez nada. Eu não sei quem eu sou sem você, ele disse. E eu percebi que aquilo não era uma declaração. Era uma sentença. Naquele dia, tentei ir à encruzilhada de novo. Não para pedir. Para implorar. Fui sozinha,
com o coração acelerado e uma esperança infantil de que tudo pudesse ser desfeito. O lugar estava lá, igual. Silencioso. Indiferente. Mas não havia ninguém esperando por mim. Chamei. Falei alto. Falei baixo. Nada. Até que a presença veio. Não à minha frente, dentro de mim. Você não quer desfazer, disse Citri, com suavidade. Você quer não sentir culpa. Eu gritei que aquilo não era amor. Que eu tinha pedido para ser escolhida, não para ser temida. Não para ser vigiada. Não para ser responsável pela ruína de alguém. Amor humano é escolha, respondi. Isso é prisão. Houve uma pausa. Longa. Pesada. Amor humano é limite, disse Citri. Eu ofereço o que existe quando o limite é removido. Foi então que perguntei o que eu tinha perdido. Citri não respondeu de imediato. Nunca responde quando a resposta dói demais. Você ainda vai descobrir, disse por fim. Quando tentar amar alguém e não conseguir. Voltei para casa com as pernas fracas. Naquela noite, ele teve uma crise. Chorou. Quebrou coisas. Se ajoelhou diante de mim pedindo que eu nunca o deixasse. Eu o abracei. Automaticamente. Como se aquele gesto não fosse mais meu. E naquele abraço, percebi a verdade final. O pacto não podia ser desfeito porque ele não estava fora de mim. Ele estava em mim. Citri não tinha levado minha liberdade. Tinha levado minha capacidade de sentir algo além do que ele permitia. Quando me deitei, pela primeira vez, não sonhei. Não havia mais nada dentro de mim que quisesse fugir. E isso foi quando eu soube que tinha perdido. O que sempre fica na encruzilhada. Ela não voltou. Quase sempre voltam. Cambaleando, chorando, tentando negociar o que já foi decidido. Mas Naira não. Depois que Citri terminou o que veio fazer, ela seguiu em frente como alguém que aceita um diagnóstico sem discutir. Esse é o tipo mais perigoso. Eu a observo de longe agora. Não porque precise, mas por hábito. Ela acorda, trabalha, responde quando falam com ela. Ri quando é esperado que ria. Vive como alguém que sobreviveu, mas não voltou inteira. E o homem? Ele ainda ama. Ama como Citri ensina. Sem escolha. Sem descanso. Sem saída. Ama com violência emocional, com culpa, com dependência. Ama como quem se afoga e puxa qualquer coisa que ainda esteja respirando. Ele não entende porque ela se afastou por dentro. Nunca a entenderá. Esse é outro detalhe cruel. Quem recebe a paixão nunca recebe a explicação. Citri governa 60 legiões porque a paixão é o exército mais fácil de comandar. Não exige disciplina. Só carência. Só medo de abandono. Só o desejo desesperado de não ser deixado para trás. Naira pediu para ser escolhida. E foi. Mas ninguém conta que ser escolhido sem liberdade é só outra forma de esquecimento. Porque quando o amor deixa de ser escolha, deixa de ser memória. Vira hábito. Vira necessidade. Vira ruído. Ela agora passa pelas pessoas sem deixar marcas. E sem permitir que deixem marcas nela. Esse é o vazio irreversível. Não é tristeza. Não é dor. É a ausência de qualquer coisa que valha a pena sentir. Antes de ir embora, Citri me disse algo que repito sempre que alguém chega até mim pedindo amor. Eles nunca querem amar. Eles querem parar de doer. E esse é o erro. Porque dor passa. Solidão passa. Mas o que se perde numa troca dessas, não retorna. Se você escutou essa história até aqui, é porque em algum momento já pensou em fazer o mesmo pedido. Não a mim. A alguém. A alguma coisa. Ao destino. Cuidado. Nem todo amor que chega é um presente. Alguns são apenas uma substituição. E se você quiser ouvir outras histórias como essa, histórias de escolhas feitas no limite, de pactos silenciosos e consequências que ninguém avisa, então continue por perto. As encruzilhadas são muitas. E eu ainda tenho muito o que contar. Vela moral da história. Quem pede amor sem liberdade não recebe companhia, recebe prisão. E há vazios que parecem paz, até você perceber que nunca mais vai sentir falta de ninguém.